Bem, a palavra está aberta. Como diabo... Então aqui funciona dessa maneira, quer dizer, quem quiser fazer perguntas, levanta a mão, a Isabel leva já tem 2 pessoas aqui inscritas, e aí a gente recolhe X número de perguntas aqui e volta à mesa para discussão. Pedia que as pessoas se identificassem ao fazer a pergunta. Boa tarde, eu sou o engenheiro Eduardo Daros, trabalhei muitos anos em transportes, principalmente na década de 60 e 70, quando foi desenvolvido um dos maiores estudos para a recuperação da estrutura de transportes, com o GEIPOC, com consultoria do Banco Mundial, essa coisa toda. Bom, o que realmente falta no Brasil é uma definição clara de uma política de transporte. Na época se discutia muito isso. Por quê? Porque é um país com essa extensão territorial e com essas vantagens comparativas em termos de clima, muito sol, muita água, nós sabíamos que ia acabar mais cedo ou mais tarde, como já se constata hoje, como um grande exportador, né, de minério de ferro. Havia muita gente que dizia não se deve exportar minério de ferro, tem que guardar para o futuro. Naquela época ainda havia esses resquícios de nacionalismo de deixar o minério de ferro debaixo da terra, como se a humanidade ficasse esperando para ir consumindo aos poucos e a preço elevado. Bom, mas vamos direto ao que interessa. Eu vou citar 2 casos que mostram por que esse setor de transporte não vai para frente. Telecomunicações se tornou uma área extremamente sofisticada em termos tecnológicos e entregue ao setor privado sobre uma certa regulamentação. Então, o que acontece? Ele se desenvolve segundo mecanismos voltados para o mercado, quer dizer, os investimentos são feitos em função de uma determinada previsão de receita, de lucro, de investimento, vai buscar dinheiro lá, se junta a gente aqui, etc., com intervenções de governo pontuais, algumas extremamente negativas, mas, enfim, são poucas intervenções. A parte de energia também se sofisticou, apesar das usinas aparentemente sempre serem as mesmas. Nunca a política conseguiu se intrometer muito. Né? Na hora começa quilowatt-hora, quilowatt não sei o quê, turbina, fecha aqui, fecha lá, tal. O político se afasta um pouco, apesar daquele desastre que houve, todo mundo se lembra, da época do governo Fernando Henrique, né? O ministro provavelmente não estava bem informado, não informou o presidente, e houve todo aquele problema de não saber que ia faltar a energia, que estava tudo indicando nesse sentido. Mas é uma área que está relativamente organizada, tem um mercado, compra e vende energia, um mercado bem sofisticado, ele compra, vende, produz e faz essas coisas todas, sem interferência política. E assim por diante as áreas de infraestrutura. O transporte ainda continua com interferência política direta, por quê? Porque é totalmente subsidiada a infraestrutura. A infraestrutura, eu ia perguntar se nos Estados Unidos, quando se comparou essa diferença de 37 para 80 dólares, se esses 37 dólares eram reais ou as ferrovias estão sendo subsidiadas. Ou consideram a infraestrutura como o sangue que costa, né? Que não é o nosso caso. Nosso território é diferente. Nosso território começa na serra, aqui em cima, e desce para o interior. Ele não faz o oposto, principalmente Paranaguá e São Paulo, que tem que descer a serra. Nós temos que descer a serra. Não tem jeito, os Estados Unidos não. O Mississippi vai direto para o Golfo, ali é uma vantagem extraordinária. E tem ferrovias que foram construídas no século passado. Ah, o caminhão transporta muito. Ele transporta muito porque ele é subsidiado. Ferrovia aqui não tem vez em quando o caminhão pesado não pagar pelo desgaste que ele produz nas rodovias. Se eu falar isso, me crucifico aqui fora. Me crucifico, vou dizer, não, tem que construir. O proprietário de terra, o que ele quer é uma estrada asfaltada na porta da porteira dele. É óbvio. O governo quem paga. O terreno tem que valer 100, passa a valer 1.000. Vai produzir soja? Vai, muita soja. Vai produzir a 10 mil quilômetros soja o seu transporte subsidiado. Então, precisa ver esses aspectos. Transporte e frete é caro? É. Mas tem que integrar com a ferrovia. Para integrar com a ferrovia, quem cobra os custos? Nós. Eu gostei dos americanos. Quebra o mundo inteiro, mas nada de soltar dinheiro por aí para pessoas que não tiveram responsabilidade, fizeram todo esse cálculo financeiro. Se tem alguma ajuda que tem que ser dada, que se dê, mas que se retorne esse dinheiro quando eles começarem a ter os lucros novamente. Mas o fato, voltando à vaca fria, é isso. O transporte no Brasil sempre foi um instrumento político
de levar benefício. Eu me lembro quando trabalhava no planejamento, veio, não vou citar a pessoa, nem a entidade, queria que se construísse uma ferrovia para ligar a ferrovia tronco um ramal para a fábrica de cimento dele. Eu fui dar o parecer, eu disse, excelente, só que o senhor assina um contrato de 40 anos de garantir um trânsito de cimento mínimo nessa ferrovia para amortizar o investimento. Ele voltou lá a pedir recursos? Não. Ele ia assinar um contrato, 40 anos, exportando ali, pagando um frete, porque era uma ferrovia cativa da fábrica de cimento dele. Eu não estou dizendo que tem estradas cativas de certos produtores de soja. O caso das usinas de açúcar foi a mesma coisa. Se fizeram muitas rodovias vicinais, foram asfaltadas para facilitar o transporte da cana, para torná-la mais acessível. Os americanos que gostam de pôr, como é que se diz aquela história da Bíblia, né? Pôr o pino no olho do vizinho, não no dele, né? Quer dizer, eles dão lá subsídios, eles ficaram vendo minhoca aqui para procurar subsídios e citaram as rodovias vicinais asfaltadas como forma de subsídio à produção da cana, do etanol brasileiro. Mas estou citando isso porque eu acho que o seu trabalho é excelente, ele mostra aquilo que todos nós mais ou menos sentimos e sabemos, principalmente os empresários, mas não toca no ponto crucial. Quem paga a conta da infraestrutura? Aqui ao seu lado, aqui tem o professor. Bom, meu nome é Eduardo Haddad, eu sou professor titular do Departamento de Economia da USP, diretor de pesquisas da FIP. E, bom, nós temos trabalhado recentemente em algumas experiências na tentativa de resgate do planejamento de transporte de longo prazo no Brasil, seja em nível federal no Plano Nacional de Logística e Transporte, seja em nível estadual no PELT Minas, Rumos 2015, que foi um estudo para o Rio Grande do Sul, enfim. E o que se percebe é que realmente há essa ideia já bastante clara de que a competitividade dos produtos brasileiros está intimamente ligada à logística, no sentido de que a conta tem que ser feita do local de produção até o porto de saída, do porto de saída, né, até o país de origem. Bom, sendo assim, na verdade eu vou fazer algumas perguntas, mais esclarecimentos do ponto de vista do seu trabalho. Na primeira questão, um comentário sobre sua primeira intervenção, falando que poderia haver alguma estranheza em acharmos que economistas internacionais estariam dando palpite à economia de transporte. A pergunta, a estranheza que causa é justamente porque só agora, né, que isso está ocorrendo. Enfim, eu queria, quer dizer, só para esclarecer, tem também alguns alunos aqui da pós-graduação da USP que têm trabalhado nessa área, que eu vejo, na verdade, o seu estudo como uma atualização daquele estudo da Clark, Dólar e Micro, Journal of Development Economics, 2004, com um olhar para a América Latina. Eu tive acesso só ao material que está na internet, né, bem parecido com esse resumo que você nos passou, mas aparentemente a metodologia é bem parecida, enfim, com alguns, logicamente, aprimoramentos, né? Eu tenho tendo isso como referencial metodológico, né? Logicamente você pode endereçar essa questão mostrando quais são as grandes diferenças. Primeiro é o seguinte, a definição de custo de transporte utilizado no estudo, que você usa basicamente a LAD, né, e aqueles dois outros bancos de dados, com foco nos Estados Unidos, o que entra na despesa de transporte? Por que isso é importante? Porque se a gente tem, e aqui eu tenho as informações que eu tenho são para o Brasil, que a gente tem feito muitos trabalhos nessa área, e mais recentemente para a Colômbia. Rapidamente, agora. Tá, um minuto eu falo. Então, quer dizer, está entrando, você consegue identificar o local de produção, porque o Brasil é um país continental, então essa questão é relevante para a gente saber. O segundo ponto é em relação à definição de eficiência portuária.
se é um resíduo de regressão ou você usa aquele índice de eficiência portuária do Global Competitiveness Report. Se for o resíduo, aí valeria a pena rebatizar a questão da eficiência portuária. E, finalmente, a questão das simulações, quando você calcula o impacto, né, um exercício de estática comparativa. Na verdade, queria esclarecer se você está usando só o modelo pelo lado da oferta, né, usando uma regressão em equilíbrio parcial, e aí chamar a atenção para os aspectos de equilíbrio geral que advém desse ponto, e aí tem resultados interessantes sobre o efeito de tarifa no curto prazo, superando custo de eficiência portuária e custo marítimo, e o efeito de longo prazo de custo de frete, sentido amplo, superando tarifa. Então, essa questão intertemporal, gostaria de ouvir sua opinião também a respeito. Vou pegar mais uma pergunta aqui, depois a gente volta a ver. Carlos Chade, presidente da Agência de Desenvolvimento Tietê Paraná. O que eu vejo é que o estudo é excelente, porém eu tenho dúvida se a gente não está tratando de coisa pequena. Os países da América do Sul, principalmente, excetuando o Brasil, são países de baixíssima escala de produção. A gente fala aí de petrolina, a escala de produção de petrolina não comporta que você coloque uma linha de carga aérea subindo e descendo naquela cidade. Então ele vai de caminhão, aquela produção vai de caminhão para Recife, que tem escala aérea. Boa parte da produção que o Chile importa desce em Viracopos e vai para o Chile de caminhão, porque o país não tem escala para suportar voos aéreos frequentes de carga. Imagine os outros países. A gente se recorda que há tempos o Equador fazia parte da OPEP. Não se ouve mais falar no Equador, sumiu. Né? Então nós temos aí um problema em que esses países, em geral, eles estão envoltos em populismo hoje, por falta de outra coisa que fazer. Então é difícil você conseguir fazer integrações, e dá para perceber que o Brasil é os Estados Unidos da vez na América Latina. Todo mundo é contra, todo mundo tem uma querela, todo mundo tem uma intriga. Nós somos os imperialistas da América do Sul. Então eu estou vendo que é difícil a gente pensar em certas integrações. A gente pode pensar, mas todas elas serão, como o nosso colega Darius falou, extremamente subsidiadas. Ligação até o Pacífico, fazer uma estrada de ferro que vai até o Chile e coisas do tipo, é muito difícil hoje. A IRSA, ela está envolta nessa questão do populismo. É uma iniciativa muito boa, eles têm plena consciência do que eles têm que fazer, sempre vai ser altamente subsidiado, mas hoje não tem espaço dentro do populismo que impera na América do Sul. Não é? Então, eu acredito que o estudo seja interessante nesse ponto, porque pode-se determinar um rumo. O rumo vai ser do subsídio. Ou o rumo vai ser do Brasil se preocupar com mercados mais interessantes. Não é? Então, o mundo hoje traz todo mundo para uma realidade. Era essa a questão. A gente podia voltar à mesa depois, se houver outras Questões a gente faz uma próxima rodada. Maurício, acho que a bola está com você. Obrigado. Obrigado pelos comentários. Vou procurar ser rápido aqui. Não, acho que essa questão do subsídio, acho que é parte da discussão. Acho que, sem dúvida, é uma questão de política pública. Acho que a infraestrutura e transporte em geral é um setor que dificilmente você consegue desenvolver sem algum tipo de intervenção do Estado. Acho que é um setor que tem externalidades óbvias. É uma questão de você
desenvolver o instrumental. A gente tem toda a economia política, dos lobbies, etc., que é muito difícil controlar. Mas quanto mais a gente conhecer o setor, poder medir os resultados, enfim, as externalidades, as questões, as diferenças entre os preços privados e os preços públicos, a gente tem uma ideia melhor de como orientar as políticas públicas. Acho que, obviamente, o Brasil, na região, acho que tem uma escassez de recursos, principalmente hoje em dia, acho que é o menos, né, é o que menos pega, menos bind, né, como eles dizem nos Estados Unidos. Agora, obviamente, o Brasil segue sendo um país em desenvolvimento, e eu custa acreditar que a gente não tenha falta de recursos. Acho que a gente tem um problema de definir prioridades, né? O que a gente precisa, onde é que a gente vai alocar esses recursos, né? E eu vejo uma série de questões, não só no Brasil, mas no resto da América Latina, em que se definem alocações de recursos públicos, enfim, de prioridades, sem que se tenha muita clareza de quais são os benefícios que se gera. Eu não vou citar exemplos aqui, porque, enfim, mas não do BID de Campo Limpo a Largo 13 do metrô. Nada coisa nenhuma. Não tenho dúvida que o BID, enfim, e os seus sócios tenham cometido erros, né? A minha discussão é mais, por exemplo, nessa questão de prioridades, por exemplo, né? Uma dúvida, tanto no Brasil, acho que isso é uma certa onda que nasceu também no resto da América Latina, a ideia da política industrial, de colocar recursos para ajudar a indústria, enfim. E aí se coloca uma quantidade enorme de recursos, né? Muitas das vezes se financiam empresas que não precisam ser financiadas, com subsídios que são gigantescos, e não tem uma discussão muito do entendeu? Que tipo de benefício que isso está gerando. Então, eu acho que quando se coloca a infraestrutura nessa discussão, acho que a gente já sai com uma vantagem no sentido de que é um setor em que, desde o economista mais ortodoxo ao menos ortodoxo, acho que tem um claro consenso de que é um setor que o setor privado puramente, operando puramente, não funciona. Tem que ter algum tipo de parceria público-privada e algum tipo de regulamentação, né? E é um setor em que é muito mais passível de se medir os resultados, né? De ter uma focalização, para usar uma palavra maldita, mais precisa do que em outros exemplos de política pública que a gente tem no Brasil e no resto da América Latina em geral. Tá? A questão do Eduardo, não, sem dúvida o estudo é da família, né, do Clark e companhia, mas o estudo deles era uma coisa só com os dados dos Estados Unidos, né, dados de portos. O que a gente fez foi... a metodologia é parecida, mas a nossa fonte foi mais o David Ramos do que qualquer outra coisa. Tá? A vantagem é que a gente conseguiu dados para a América Latina, dados intra-regionais, dados gerados na América Latina, não dados gerados nos Estados Unidos. Tá? A questão da eficiência portuária, obviamente, é sempre um problema. A gente procurou fazer o mais fino possível. A gente mediu tanto como resíduo, mas o resíduo que você desce a nível de porto. A gente tem sim informação de porto de saída e porto de entrada. Então, é um resíduo menor, né? O tamanho da nossa ignorância é menor. Mas a gente usou também os indicadores tradicionais, doing business. Não acredito muito nessas coisas, mas, enfim, um teste de robustez. E, obviamente, a questão, a gente se limitou à questão de equilíbrio parcial. Eu sei que você tem trabalho nessa área, acho que a questão, obviamente, se você olha a economia como um todo, você tem melhores capacidades, obviamente tem mais necessidade de dados, né? Mas enfim, é uma área que também é a ser explorada. Questão da escala de produção, acho que, sem dúvida, isso é uma barreira, mas eu fico me perguntando se não existem outras barreiras que o governo cria que impedem que... Porque tem um pouco o que vem primeiro, né? Se não tem escala de produção porque tem uma série de barreiras, aí não se desenvolve,
ou se é ao contrário, né? Então, quando você vê uma série de regulações que existem na região, né, por exemplo, essa coisa aérea, claro, né, você pode voar de São Paulo para La Paz, mas as empresas não podem recolher passageiros de La Paz para levar a Miami, por exemplo. Obviamente, você não deixa, né, aumentar a escala e o preço São Paulo e La Paz fica mais alto. Então, é assim, uma série de exemplos dessa natureza, que, né, uma série de inconsistências criadas pelo governo, que não tem nada a ver com tamanho, ou se tem a ver com tamanho, é porque elas mesmas impedem que, né, se adquira uma escala que seja, enfim, competitiva e que reduza custos, etc. Né? Questão regional da integração, acho que não preciso dizer nada, está nos jornais, né, a gente sabe que tem problemas políticos disso, nessa área. Eu concordo com o que o Mário falou, acho que tem um problema sério de retórica, né? Se fala integração é a coisa mais importante do mundo, e quando você olha, bom, mas como é que você atravessa aquela fronteira ali? Bom, aí né? Como é que você garante os contratos? Bom, isso aí enfim, tem que falar com o líder X, o líder X, o líder Y. Então, isso em todos os planos, né? Você vai no Caribe, você vai... Eu estive trabalhando em vários desses acordos regionais, e a retórica sempre está anos-luz da realidade no chão, né? Quando você começa a olhar, bom, como é que você faz negócio entre Barbados e Trinidade, né? É um inferno, né? Quer dizer, então, mas, de qualquer forma, a mesma coisa na IRSA. A IRSA tem esse problema porque falta cenoura ali, né? Quer dizer, todo mundo apresenta seu projeto. O Anel Rodoviário de São Paulo é um projeto regional, porque em alguma medida vai facilitar você chegar na Argentina em algum dia. Então, todo mundo apresenta seu projeto nacional, e quando chega na hora de... Enfim. E aí passa por essas questões de retórica, mas eu acho que, enfim, por isso que eu acho que essa entrada da gente nessa área, acho que é um pouco de estratégica também, porque a gente já passou muito tempo tentando dizer, olha, os acordos regionais, do jeito que está desenhado, não vai dar certo. Ou seja, o economics of these agreements é um caos, né? A coisa não funciona. Então vamos tentar olhar além disso e olhar para questões que são menos, enfim, influenciadas pela retórica e pela política, que são coisas que são mais, né? Quer dizer, fazer a estrada, o porto funcionar, com a esperança de que, nesse caso, a gente não fique empatado nessa, né, e consiga avançar a agenda de comércio que, enfim, que precisa avançar na região. Né? Obrigado. Bem, eu vou usar aqui a prerrogativa de mediador para fazer um comentário geral e fazer algumas perguntas também. Quer dizer, acho que a resposta de por que há uma ênfase grande nas negociações em torno de tarifas nos fóruns internacionais, por que isso ganha espaço político, por que isso ganha espaço na imprensa, porque esse conjunto de outras tarefas ficam em segundo plano, acho que tem muito a ver com essa questão de que esses fóruns e essas, digamos, a discussão sobre tarifas, primeiro ele cria palcos para você ventilar um certo tipo de retórica que já te dá um ganho político imediato. Né? E depois você pode sempre, como dizia o Sartre, o inferno são os outros. Quer dizer, o problema sempre é porque algum obstáculo externo nos impede de percorrer a nossa marcha acelerada ao desenvolvimento. Enquanto que, digamos, essas questões são questões duras, que fazem que você, digamos, esbarre em questões de eficiência operacional, e em obstáculos que são lobbies, financiadores de campanha, etc., que são coisas que têm problemas de coordenação muito mais complicados. Então, por isso que essa agenda fica um pouco submersa. E acho que um trabalho como esse tem, evidentemente, o condão não de resolver estes problemas, quer dizer, mas de mostrar, digamos, que uma vez resolvidos, no processo de resolvê-los, os retornos são muito elevados. Né? Acho que esse é o ponto básico do trabalho que dá, digamos assim, força mais do que força técnica, que evidentemente ele tem, e porque ele tem força técnica, ele pode ter força política. Né? Na medida em que ele põe uma cenoura, se você quiser. Exato. Né? E os políticos sem cenoura não se movimentam, os governos não se movimentam sem
sem algum tipo de estímulo. As perguntas são basicamente as seguintes, quer dizer, um pouco distribuindo elas aqui pela mesa. A questão relativa, digamos, à eficiência dos investimentos na área de transporte, né? Que é uma questão que eu me lembro está colocada, você deve se lembrar quando você estava no BNDES, na saída do processo de estabilização, digamos, na entrada do processo de estabilização, e quando, com o fim da hiperinflação, você recuperou o horizonte de investimentos, né? Tem o Plano Brasil em Ação, que se desdobrou no Avança Brasil, e que hoje se desdobrou no PAC, né? Queria uma avaliação, digamos, do PAC sob esse ponto de vista, quer dizer, não estritamente do PAC, mas também, digamos, da capacidade de coordenação, olhando em retrospectiva histórica, se o Brasil tem ganho capacidade de coordenação dos seus investimentos em infraestrutura, né? O PAC é um âmbito dessa discussão, não é para discutir necessariamente o PAC. O Pedro fez menção à questão portuária, né, de que nós fomos espremendo a eficiência da estrutura que já está dada. Houve a Lei de Modernização dos Portos em 93, houve investimentos em terminais portuários, mas que de alguma maneira batemos no limite, né? Eu tenho acompanhado um pouco à distância essa discussão sobre portos, que agora é comandada pela Secretaria de Portos do Governo Federal, né? Queria ter um pouco a ideia de em que pé que isto está, porque aí há uma discussão importante sobre qual é o panorama dos investimentos daqui para frente. Para o Mário, eu queria que ele comentasse um ponto ao qual ele se referiu que me parece importante, que é o fato de que nós deveríamos discutir as questões relativas a serviços. Se eu bem entendi, você me corrija se eu interpretei de maneira equivocada, nas negociações internacionais de maneira mais corajosa, e inclusive abordando essas questões do ponto de vista de redução dos custos de transporte como um instrumento de estímulo ao comércio exterior brasileiro. Então, sei que soltei várias perguntas aqui, mas queria escutar cada um dos participantes a respeito delas. Começando pelo Maurício. Você quer que eu me concentre no PAC, é isso? No final? No PAC, e digamos, o PAC como, digamos, algo que é um instrumento de gestão do governo atual que foi criado, digamos, na tentativa de coordenar os investimentos em várias áreas de infraestrutura, especificamente na área de transportes, né? Queria uma avaliação, digamos, desse processo do teu ponto de vista. Olha, Sérgio, eu te confessar que eu não acompanho em detalhe a execução do PAC, né? Eu sei o que é, eu acho que, como você disse, foram iniciativas que existiram no passado também, no governo Fernando Henrique. Eu vejo com bons olhos qualquer tentativa de coordenação, de dar alguma racionalidade a esse processo. O que eu vejo é que é uma discussão que... A discussão de infraestrutura continua meio que caminhando em separado da discussão sobre comércio exterior, né, sobre discussões de, não sei, política industrial, que seja, né, quer dizer, então, eu acho que um pouco o espírito até das mensagens é um pouco nessa direção, de tentar aproximar essas discussões de infraestrutura e de coordenação da infraestrutura, né, com uma discussão mais ampla de política de comércio exterior, né, e de uma coisa de colocar custo de oportunidades, né, de assumir que os recursos são escassos. Então, onde é que a gente vai botar os nossos recursos? Né? A gente vai continuar a financiar empresas brasileiras grandes que têm acesso ao mercado internacional, pelo menos tinha até agora, ou a gente vai financiar áreas de infraestrutura que claramente têm problemas, e que tipo de implicação isso tem, né? Quer dizer, acho que essa questão, quer dizer,
agricultura, de expandir nossas exportações, de aumentar o número de produtos. No caso da indústria também, a questão dos produtos que têm um custo, uma sensibilidade de tempo elevada, ou mesmo enfim, produtos manufaturados de maior porte, de maior peso. Enfim, eu gostaria de ver essas duas questões mais integradas e uma comparação dos custos e oportunidades, de onde o governo está, né, com essa ideia de que o Brasil precisa se integrar num mundo em que agora tem pelo menos dois grandes países com vantagens comparativas imensas em produtos manufaturados, né? Eu acho que acabou a era fácil de exportar manufaturado, né? E como é que a gente se traz a infraestrutura para a discussão dessa questão, né? Pedro. Ok, só rapidamente, você começou falando dos acordos comerciais. Acho que a vantagem, se é que fosse possível, que a gente não está conseguindo, né? Bem ou mal, um acordo é assim, né? É um papel, uma caneta, né? Então é um ato político de integração. Porque não tem um investimento por trás, não tem um orçamento, né? Então, se a gente conseguisse, você poderia gerar desenvolvimento, sim, com esse ato político dos países de combinei que eu me integrei aqui, mudei e tal. Agora, a gente não está conseguindo, né? Então, o fato é esse. Então, já que não está conseguindo, vamos trabalhar onde a gente depende só de nós, né? Daí que vem, acho que, a questão da infraestrutura. Eu acho que na questão do transporte, e aqui foi colocado, eu acho que a gente não, como regular, nós tivemos avanços aí nas concessões, nas rodovias e tal, mas que também tivemos um modelo que ficou meio aqui, né? Esse circuito nosso de São Paulo, né? Porque esse interiorzão, a concessão não chegou lá, né? Então, você vê, Bandeirantes, Anhanguera e tal. E se é possível fazer a concessão, e você pega lá nesses 20 anos, você pega uma região com Sorriso, com a região do Mato Grosso, região produtora. Então teve uma estrada subsidiada lá, certamente teve, né? Agora, aquilo lá não existia, né? E hoje é uma região rica do Brasil, que produz riqueza, né? Então o debate seria se esse subsídio certamente hoje gera riqueza e tributos que talvez tenham compensado aqui. Então tem horas que o frete talvez que o transporte seja subsidiado mesmo em algumas coisas, né? Não é, só que não dá para fazer tudo, só que não tem debate, né? E tem o PAC que é empacado. E sempre teve, e eu acho que essa gestão piorou. A gestão eu também não acompanho lá. Questão dos portos. Eu acho que como eu falei, claramente o que a gente vê é que existiam investimentos portuários. Santos estava aí, né? E nós melhoramos muito a utilização de Santos. Então, hoje o volume que escoa por Santos melhorou muito, né? Mas os metros lineares de Santos eram basicamente os mesmos, né? Você pega Itajaí, estava lá. Quer dizer, você for olhar, fazer um gráfico de movimentação de contêiner em Itajaí nos últimos anos, dá um número, uma maravilha. O pessoal faz milagre naquele momento. Só que eu vejo como um gargalo, alguma coisa nova. Então tem esse debate hoje de que vamos precisar de novos portos, né? Mais metros de frente para o mar. E eu vejo, eu li na semana passada na imprensa uma declaração de uma autoridade, diz que quem escolhe o local é o governo, porque isso aqui é bem do... Nada contra, né? Desde que se viabilize, desde que escolha no lugar certo, desde que escolha, né? E também nada a favor de que ser eminentemente privado, a revelia de ambiental, de tudo. Eu acho que tem uma balança do público-privado que eu só espero que o debate ocorra e a decisão melhor para o país seja tomada. É um balanço aí, né? Nem é totalmente privado. Agora, não é que o governo vai decidir lá que você faça aqui e vai aparecer o dinheiro, alguém para fazer também. Não necessariamente isso. Eu acho que é um debate que está aí, e pobre, né? E eu acho que é importante a gente acelerar o debate, falar do debate, porque eu acho que existe um gargalo, né? Nós, nos 20 anos, nós avançamos em cima de você dar um melhor aproveitamento para algo que já existia,
É mais fácil do que você fazer o mar. Agora, indo lá para Petrolina, né, que tem lá um aeroporto subsidiado, né, tem um armazém frigorífico também subsidiado, que é usado para impressar, e não tem o frete aéreo, por não ter volume, como foi colocado, né, por não ter o volume. Agora, é a galinha e o ovo, né? Porque como é que vamos vencer isso? Porque lá tem terra, tem água, tem sol, já está claro que tem a tecnologia, então tem a capacidade de produzir mais. O mercado de frutas é imenso. O Brasil arranha na exportação de fruta, arranha. Não sei se vocês têm. Eu tenho o hábito de vou na Europa, no supermercado, eu olho as carnes, olho as frutas. Não tem fruta brasileira. Tem papaya. Né? Não tem nada. Quer dizer, poderíamos estar produzindo ali, poderiam ter inúmeros aviões levantando voo e produzindo riqueza lá. E como é que a gente vai fazer a galinha e o ovo para ter o volume? Porque tem mercado, tem capacidade de produção e certamente, se tivesse um transporte aéreo eficiente e barato, talvez viabilizasse. Né? Mas não tem nenhuma coisa nem outra. E eu acho que é o desafio que a gente tem agora de quebrar isso aí. De como é que vai fazer para acontecer. Eu acho que é um outro debate muito interessante. Bom, só um comentário que você mesmo comentou sobre as negociações e por que, quer dizer, que não deixa de ser um palanque, né, coisa política, é fácil você culpar os outros. Eu acho que tem uma coisa no sistema também que é a inércia, né? Ou seja, a inércia de você ficar falando em tarifas aduaneiras, a inércia de tratar de assuntos quantitativos. Você vê, uma das coisas interessantes nessa rodada é que você tem lá 60% do PIB mundial, 50% se você considerar os países menos avançados, é em serviços, né? E ainda assim a gente só fala em agricultura e bens industriais. Aí você olha, aí tem alguma coisa a ver com o tipo de acordo que você tem em serviços, que é um acordo muito flexível, então você no fundo não está abrindo o mercado, tem uma série de coisas técnicas. Mas seja como for, tem uma coisa de você, no sistema, você está muito viciado com esses assuntos e você não ter coragem de ir além para refletir o que é de fato o comércio hoje em dia. O comércio hoje em dia, na verdade, é tarifa muito vinculada a investimentos, que é muito vinculada à infraestrutura, né? Muito vinculada a serviços, portanto, e a China, que assusta todo mundo. Isso a OMC, no conceito que ela tinha nessa rodada, não estava tratando de quase nada disso, de certa forma. Nada. Tinha a questão dos subsídios agrícolas, né? A questão agrícola, que continua sendo o maior gargalo do mundo, e com razão faz sentido você bater nisso, só que o resto ali não entrou. Então eu acho que tem uma inércia meio... E acordos também, no passado, os americanos sempre fizeram isso bem, né, no passado. Bem, assim, para os interesses deles. Ou seja, que os acordos, eles eram acordos para estruturar os mercados que eles gostariam que se tornassem capitalistas algum dia. Então, aquele capítulo de investimentos, capítulo de serviços, tudo aquilo é para você criar um clima de investimento em países que não têm esse clima, né, e que vão lá se enquadrar numa série de regras anglo-saxãs, a forma de pensar e tudo, que é por isso, inclusive, que tem uma barreira cultural para você aceitar aquelas coisas. Mas era para isso, né? E para nós, eu lembro na época, até dentro do governo, tinha uma conversa. Não, mas isso pode ser bom, porque é uma boa desculpa, né? Você tem que negociar isso, você acaba fazendo coisa aqui dentro que você não faria sozinho, que é o que a gente vê agora. Agora a gente não vê nenhuma intenção do Uruguai, propriedade intelectual é serviço. Foi mesmo. Né? E bem ou mal, que era a prioridade americana. Saiu o acordo agrícola, que é um acordo quase neutro, que deu o status quo ali. Nós ganhamos o status quo e eles ganharam propriedade legal o serviço. Agora não sou contra, porque acho bom a propriedade intelectual, acho bom o serviço, mas eles são muito mais... Troca, eles dão de 10-0. Né? Não, então tem um pouco isso, né? Acho que o Brasil hoje em dia ele poderia usar acordos dessa forma meio norte-americana na nossa região. Ou seja, se a gente quer enquadrar os outros países, os nossos vizinhos, então qual que é o nosso conceito de regulamentação, de investimentos pelo menos? A regulamentação é um inferno, é difícil dizer qual que é o nosso conceito. Mas seja como for, de repente isso... Aí que tá, de repente você força esse debate internamente, né? Você querendo... Os exércitos não podem entrar nas empresas. E aí serviço, acho que como você colocou, eu acho que faz sentido sim, não só serviço, mas o capítulo investimentos também. Você tem uma visão mais clara disso, você
Você vê, por exemplo, um setor como construção, que é o maior exportador brasileiro, que tem lá um bruto de um superávit no balanço de pagamento. Ele está presente em toda a América Latina, ele é forte, né? Assim, em termos relativos. Você conversa com eles não estão muito interessados em fazer acordo para abrir nada, porque eles já têm tudo. Mas aí quando você conversa sobre a regulamentação do setor de construção em cada país, isso não é uma coisa, obviamente, harmonizada, não é uma coisa de acordo com o que o Brasil gostaria. Não é Então por que você não faz um acordo e bota lá um protocolo sobre construção e engenharia, sobre o código de construção e engenharia que você gostaria de estar, né? Uma coisa. Então esse tipo de conversa, isso se aplica a todos os setores. No sistema financeiro também, os bancos brasileiros estão presentes. Mas essa conversa financeira está meio solta, né? Não tem uma coisa mais... Qual que é o modelão? Tem o negócio da Basileia, que enquadra todo mundo, mas de repente você tem várias coisas mais específicas ali. Então eu acho que tem sim isso. E de repente esse nosso mercadão aqui, apesar da escala, eu acho que a escala, eu acho que de fato tem algo a ver com a oferta, né? Você sem a infraestrutura, sem uma visão, sem você ter clareza para os investidores, ele vai ficar emperrado no que ele está. Essa é a ideia. Então acho que você... promovendo isso, você pula para outra coisa. E depois 20% do fluxo comercial é a América Latina, do Brasil, sei lá, 35%, 40% do fluxo de investimento direto brasileiro é para essa região. Então a gente tem uma grande, apesar do problema populista e tal, de repente você evita aí os mais escandalosos por agora, mas tem alguns ali que dá para conversar, né? Tem o Peru, tem a Colômbia, tem uma série de alguns países ali, não é tantos assim, mas... até mesmo a América Central, que é muito pequeno, mas de repente você testa esse mercado, faz lá um laboratório sobre esses novos acordos. Mas um pouco por aí. Muito bem. Mais alguma pergunta? Ou posso me sentir à vontade para agradecer os participantes e encerrar? Acho que sim. Então, enfim. Bem, então tem mais uma pergunta. Espera um pouquinho. Aos 45 minutos do segundo tempo. Os 46. Já nos acréscimos. Meu nome é Marcos, eu trabalho em consultoria de assuntos marítimos e portuários. Então, mais do que uma pergunta, é até um cumprimento, até para registrar mais uma posição para debates futuros. Um cumprimento porque esse estudo ele lança a luz sobre um aspecto que raramente é abordado, que é o custo do frete marítimo. Muito se fala da infraestrutura, da ferrovia, da eficiência do terminal e assim sucessivamente. Mas não se fala do custo do frete marítimo, do preço do custo do frete marítimo. A Marinha, ao mesmo tempo que os terminais aumentaram sua eficiência, nesses últimos anos a Marinha Mercante brasileira afundou. Então, indo ao extremo, quando nós tivermos resolvidos todos esses gargalos da infraestrutura e da logística, teremos mais terminais, mais berços, e o navio que vai estar atracado ali pertencerá a poucos que são cada vez mais poucos. As empresas brasileiras de navegação já são propriedade das grandes empresas de navegação estrangeiras, e as próprias companhias de navegação estrangeiras estão se comprando uma a outra e ficando na mão de poucos. Então, o frete, ele está seguindo única e exclusivamente a regra de mercado. E, até para surpresa, toda vez que se fala no custo relacionado ao navio, se fala no custo do armador, como, por exemplo, no custo dos encargos trabalhistas de uma tripulação de bandeira brasileira, quando é verdade, se esse custo for reduzido, só vai se aumentar o lucro do armador e não o custo do embarcador, do exportador, do dono da carga, porque ele vai continuar pagando o mesmo valor de frete. E a gente teve variação aí, um Capesize, um navio Capesize de granel, que há alguns anos atrás custava $40 mil por dia o afretamento, no início desse ano chegou a $280 mil por dia. Então, A crise cai. Deve cair agora nos próximos meses. agora está caindo um pouquinho, mas ainda... Assim, então, realmente é importante lançar essa luz sobre esse assunto, até para a discussão de uma política, talvez até de adotar o sistema americano, de não querer conversar e achar que é uma questão de segurança nacional e manter sob seu controle. Então, era só para fazer esse registro, o cumprimento por essa abordagem, jogar a luz nesse assunto que eu reputo da maior importância. Enfim, eu agradeço o comentário final e agradeço a todos, muito especialmente ao Maurício, ao Pedro e ao Mário, e até uma próxima vez. Obrigado.